Olá, 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 como vão? Como vão? Muito bem, estamos aqui em mais um vídeo de um assunto bem relevante. E eu peço aqui, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal do YouTube, ou se por um acaso você ainda não me segue no Instagram, Facebook, LinkedIn, eu sugiro fortemente que você faça, porque lá eu estou entregando bastante coisa também. E outra coisa também, que é a comunidade de enfermeiros totalmente gratuita, onde eu entrego bastante material, compartilho experiência, faço as enquetes, distribuo os artigos, e-books e etc. Se você quiser, entra lá no meu Instagram e manda um direct com seus dados que eu coloco você no grupo do WhatsApp, tá? É apenas com o intuito de divulgar, disseminar o conhecimento de dor que nós não tivemos na nossa graduação e assim poder cuidar melhor dos nossos pacientes que sofrem com dor, sejam elas agudas ou crônicas, ok? E hoje o tema aqui, o que eu quero compartilhar, é falar um pouquinho da fisiologia, né? Que envolve as vias de transmissão dolorosa. Tem vários vídeos aqui que eu falo da fisiologia, a neuroanatomia da dor, e hoje eu vou falar sobre um assunto bem relevante em que impacta diretamente na prática. Não é, ele é teórico, um pouquinho denso, tentei deixar de uma maneira bem simples, mas é muito importante o enfermeiro entender sobre sensibilização central. Que bendito nome é esse? Sensibilizar central. Então, é sensibilização do sistema nervoso central, né? Então, e isso tem tudo a ver com dor. Então, vamos entender um pouquinho o que é essa sensibilização central? Bom, e para isso, muito fácil a gente imaginar, sabe, aquele paciente que já operou há 6 meses atrás, a cicatriz está perfeita, bem cicatrizada, linda, maravilhosa, mas ele ainda tem dor ao simples toque da roupa, do lençol, né? Às vezes, só de encostar, deflagra uma dor intensa. Ou aquela paciente com fibromialgia que sente dor no corpo todo, essa dor cada dia está no lugar e os exames não mostram nada. Então, e essas duas condições, veja bem, né, distintas, porém elas têm algo em comum. Tudo isso é sensibilização central, né? Nossa, mas, Márcia, como que isso pode acontecer? O paciente fez uma cirurgia e está com sensibilização central, ou a paciente que tem uma dor crônica, como a fibromialgia, está com o sistema nervoso central sensibilizado. Bom, vamos entender como que funciona esse mecanismo, tá? Da sensibilização central. Bom, na dor aguda, né? A dor aguda ela é um sinal de alarme normal, importantíssimo para nossa sobrevivência, né? Imagine que, vamos fazer uma analogia para ficar bem simples, um conteúdo tão denso que é a fisiologia do mecanismo da sensibilização central. Imagine alguém tentando arrombar a porta, essa é uma lesão tecidual, tá? Um corte, um trauma, uma cirurgia. E o sensor, ele detecta e o alarme toca, ou seja, a cirurgia, ela gera dor que ativa as vias de transmissões, eu já mostrei isso, né, em outro vídeo, e aí o cérebro percebe como um alerta, sinal de alerta, que é a dor. E aí você resolve o problema, né? Aí o alarme para. Então a gente trata o sintoma dor oriundo de uma cirurgia, de um trauma, mobiliza, faz a cirurgia, repara o tecido, a dor tende a desaparecer, controlar a medicamentose e tudo bem, a vida segue. E depois que o tecido está reparado, cicatrizado, a dor é eliminada. E tá tudo bem, isso é um sistema normal, fisiológico do nosso organismo, ok? Agora, a sensibilização central é um pouco diferente. É como se esse alarme estivesse desregulado. O sistema nervoso sofre uma pane, então o alarme toca sem parar, e ao simples movimento, ou ao simples, né? ah, ao simples abalo, ele se torna mais forte. Então, é aquela paciente que
que mesmo com estímulos que não gerariam dor, ela tem a dor amplificada. Isso quer dizer que o sistema dela está totalmente desregulado em relação os estímulos, a modulação, né, ascendente com a inibição descendente. Está totalmente desregulado. Então, qualquer movimento que ele faça, mesmo que antes não gerava dor, agora começa a gerar. É como se o cérebro estivesse entrando em curto-circuito. Então, por que que isso ocorre, né? O que que a ciência vem nos mostrando? Isso ocorre porque há mudanças plásticas no corno posterior da medula. No último vídeo eu mostrei isso, né? Lá na coluna vertebral. Então, os neurônios que fazem a transmissão, que emitem a mensagem de dor, eles estão extremamente excitáveis. Isso acontece quando há uma perpetuação do estímulo doloroso. Ele manda insistentemente dor, 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 dor. E aí o que acontece? Ele começa a excitar, hiperexcitar o sistema nervoso central. Como se fosse o quê? Uma cerca elétrica. Então ela fica, né? Em curto-circuito. E aí o limiar da dor cai e a resposta aumenta. Então o sistema ele perde essa capacidade de filtrar o que é dor ou o que é apenas um simples toque. Então, quando um paciente seu, você encostar e ele falar, ai, isso quer dizer que ele está sensibilizado, né? Porque não deveria sentir tamanha dor, ok? Então, ou então, às vezes ele fala, não consigo nem colocar um sutiã, uma camisa, só de encostar é insuportável, né? Isso é uma alodínia que a gente chama. Então, o cérebro está em hiperexcitabilidade, está com sensibilização central. E por que o enfermeiro precisa saber isso, gente? Por que que eu tô aqui, né? Porque, primeiro, para não julgar a dor do paciente, e isso é muito comum, acontece todos os dias, então parar de rotular o paciente como manipulador ou que a sua dor é emocional ou psicológica, ok? Parou, chega. Outro pronto que ele precisa saber, por uma questão de segurança do paciente, ele precisa o quê? Identificar quem tem maior risco de cronificar, por exemplo, uma dor pós-operatória mal controlada, mal manejada, é sim um preditivo para a dor crônica e, consequentemente, uma sensibilização central, ok? E por uma questão de liderança de equipe, o enfermeiro que ele é quem passa a maior parte com o paciente e ele que precisa alinhar a sua equipe e ajustar essas condutas. O olhar muda, consequentemente, o raciocínio clínico muda, as suas intervenções vão mudar e sua postura e a maneira como você orienta o seu time também. Como que a gente avalia o paciente que tem? O que que a gente vai buscar e ficar atento na fala do paciente, numa entrevista, na anamnese, num exame físico, ou simplesmente ao avaliar o paciente? Primeiro, se ele tem alodínia, que é essa dor ao leve toque, por exemplo, às vezes só de tocar a mão ele tem estímulos que não gerariam dor, geram dor para ele, isso é alodínia. Ou então ele tem uma hiperalgesia, que é tipo assim, é um estímulo doloroso, sim, como uma picadinha ou até um leve a pressão, um leve beliscãozinho, né? Que daria uma dor, né? Levezinho, um desconforto quando eu faço isso com a minha mão. Dói sim, mas não é algo. Porém, o paciente sente uma dor insuportável. Ele grita. Ai, pelo amor de Deus, nossa, eu só arrumei, eu só encostei, né? Então, assim, daria dor a região do trauma, daria, mas não naquela amplitude, entende? Ou então, quando há uma somação temporal, estímulos repetitivos que vão doendo cada vez mais. Né? É um fenômeno que a gente chama de wind-up. Então, assim, cada vez mais aquela dor que começou devagar, ela vai ampliando, ampliando, ampliando até ficar insuportável. E como avaliar também é você aplicar instrumentos multidimensionais que vão entender melhor a complexidade que vai envolver essa dor. Quais são os tratamentos para os pacientes com sensibilização central? Bom, primeira coisa, tratamento farmacológico. Qual é?
Os adjuvantes, que é o papel, quem são os principais? Os gabapentinoides e o antidepressivo. Eles vão atuar onde? Na modulação descendente, diminuindo a hiperestabilidade do cérebro. E a enfermagem tem que monitorar os efeitos adversos, como sonolência, quem faz uso desses adjuvantes, que muitas vezes faz com que o paciente, quando mal orientado, faz com que ele desista, abandone o tratamento, repercutindo então num controle mais efetivo. A sensibilização central, ela responde bem aos adjuvantes, não a analgésicos, tá? Analgésicos, eles entram como complementar, mas a primeira linha de tratamento são os gabapentinoides, como, por exemplo, os anticonvulsivantes, gabapentina, pregabalina, e os antidepressivos, os tricíclicos ou duais. Os tricíclicos são, como, por exemplo, a mitriptilina, os duais, como a duloxetina. Lembrando que ambos requer início de dose lenta, baixa, né, com a dosagem baixa, e ele vai titulando aí a cada 2 semanas, aumentando até chegar na dose terapêutica. E é muito importante o paciente você ficar atento, porque dependendo da idade do paciente, como gera no começo uma sonolência, tontura, né, ou até mesmo pessoas que lidam com máquinas, paciente idoso, risco de queda ou que dirige, né, que requer uma atenção, um foco, né, é importante ele saber. E com o passar do tempo do uso desses medicamentos, esses efeitos adversos tendem a desaparecer, então eles são transitórios. E os tratamentos não farmacológicos? Nós temos, então, aí, onde o enfermeiro pode e deve intervir. Educação e neurociência da dor, explicar para o paciente por que dói, né? E diminuir a ameaça e acalma o sistema nervoso central. Então, você pode promover para ele uma meditação, você pode ensiná-lo a utilizar a droga de resgate para abortar assim que a dor começa, para não deixar ficar tão ampliada. É você explicar para ele o porquê que isso acontece, para ele poder dominar o conhecimento e entender melhor essa experiência, né? A fotobiomodulação ou laser ajuda na modulação do processo inflamatório neural, ele ativa o sistema inibitório também. Exposição gradual ao movimento, então incentivar o movimento gradual para reeducar o cérebro, ou seja, a exposição lenta, respeitando as limitações do paciente, mas o movimento, a atividade física, ela é primordial, tão importante como é a primeira linha de tratamento não farmacológico da sensibilização central. Higiene do sono, porque a sensibilização central e insônia, elas são comuns, é um ciclo vicioso, então piora o sono, a sensibilização piora a dor, piora o sono, que piora a dor e entra nesse ciclo vicioso. Então, orientações e educação em relação ao higiene do sono é fundamental. Enfim, tá? A sensibilização central, na sensibilização central, a dor, ela deixou de ser um sintoma de lesão e passou a ser uma doença do sistema de alarme, né? Do sistema nervoso central. O nosso papel não é apenas dar o remédio, a medicação, é ajudar o sistema nervoso desse paciente a se sentir seguro, novamente. Então, a nossa responsabilidade. Márcia, mas eu não vou prescrever, eu não sou. Sim, mas você vai gerenciar uma prescrição, você vai implantar protocolos farmacológicos, você vai gerir as medidas não farmacológicas, vai orientar a sua equipe, vai conversar com a fisioterapia, que geralmente tem aparelhos de fotobiomodulação, de laser, né, que pode ajudar nesse processo. Então, você pode entender com o paciente, explicar e educar, você pode promover, ensinar ele a fazer uma meditação, uma musicoterapia, tudo isso ativa o sistema modulatório descendente, inibitório descendente, tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para você. Então, às vezes, veja bem que um simples entendimento vai fazer toda a diferença em mudar a sua conduta para o paciente e assim poder oferecer um cuidado de melhor qualidade e ajudar. Então, são pequenas coisas,
mas que muitas vezes as pessoas não dominam e, consequentemente, a gente acaba tendo cuidados bastante incipientes, comprometendo o desfecho clínico do paciente. Então, a ideia é que a gente possa entender mais sobre isso. Então, eu convido a você a comentar esse vídeo, a você compartilhar, mandar por um amigo, um colega do plantão, uma amiga da faculdade, né? E também me acompanhar nas redes sociais, ok? Que lá, e se quiser entrar na comunidade de enfermeiro para ter acesso a mais materiais, é só ir no meu direct, mandar lá o contato, vai ser um grande prazer a gente falar, né, através do WhatsApp e se conhecer melhor, tá bom? Bom, então, um bom estudo para você, um bom trabalho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.